Recording. Então, boa noite. Hoje, né, nós daremos início à jornada do zero ao mestrado. São 3 aulas e é literalmente do zero. Então, você que ainda não tem um programa de mestrado, como se diz, né, só tem o sonho e só tem o sonho, nada além disso. Não se preocupe, que aqui eu vou mostrar o passo a passo, tá certo? Então, o que eu trago aqui, o que eu vou mostrar ao longo desses 3 dias, é resultado, né, de anos de experiência, onde eu tive a oportunidade de auxiliar, né, de ajudar dezenas de pessoas, né, tanto no mestrado quanto no doutorado, a conquistarem a aprovação. Pessoas, né, que como vocês chegaram aqui sem saber, né, por onde começar, como escolher o programa, como se preparar para as etapas. Então, não se preocupe, tá tudo certo, tá tudo normal, tá bom? É desse jeito mesmo. Mas hoje, né, eles estão aqui e mesmo apesar das dificuldades, né, dessa insegurança que a gente tem no começo, hoje, né, são mestrandos em diversas universidades do país. E eles saíram do zero. Então, aquela pessoa que chega, Lene, eu não sei por onde começar, eu não tenho tema. Só, muitas vezes chega só com o edital, Lene, é esse edital aqui, mas é só isso que eu tenho. Então, não se preocupe. E é justamente o resultado desses anos de experiência que eu vou trazer aqui, eu irei compartilhar com vocês. Então, antes, deixa eu me apresentar. Eu sei que tem muita gente nova chegando. Muito prazer. Eu sou a professora Lene Vieira. Eu sou mentora acadêmica e especialista em processo seletivo para ingresso no mestrado. Hoje é o nosso principal foco, mas eu também sou mentora de mestrandos, né? Quem já passou no mestrado. Então, muitos dos meus alunos eles permanecem sendo acompanhados, também de doutorandos, né? Mas então a gente tem alunos que aplicando este método, esse passo a passo, também foram aprovados no doutorado. Então, se estende para além do mestrado. Então, esse conhecimento é um conhecimento que a gente não é só para ser aprovado, mas é muito além disso. Sou doutora em saúde pública pela Universidade Federal do Ceará, mestre em biodiversidade, ambiente e saúde, aí a gente teve uma transição, né, da área, e sou especialista em educação e enfermagem. Minha formação é enfermeira. Tá? E há 10 anos eu trabalho na orientação de trabalhos acadêmicos e há 5 anos como mentora acadêmica de processos seletivos para mestrado e doutorado, também de mestrandos e doutorandos. Então, tenho aluno hoje, né, de diversas áreas, como vocês irão conhecer, né? Então, aqui nós temos, por exemplo, o Christian, mestrando em educação especial pela Universidade Federal de São Carlos. Então, a Rafaela, mestrando em ciência política da Universidade Federal do Piauí. Então, aqui a Fabíola, mestrando em ensino em saúde. Então, a gente tem um público, né? Mestrandos de diversas áreas que seguem aí, que realizaram esse sonho da aprovação. E hoje nós estamos aí de norte a sul do país, em várias universidades, tá? Até no Acre, tá? Então, são apenas aqui algumas das universidades, mas já estamos aí de norte a sul do país, no Amazonas, no Acre, nos lugares mais extremos. Então, pessoas que sonham com mestrado, nós estamos aí permitindo, né, auxiliando nesse processo. Então, me tornei mestra no ano, deixa eu adicionar aqui, no ano de 2018. Então, tão logo eu fui aprovada no mestrado, então nesse período a gente não tinha, né, esses eventos, não tinha orientação, porque a faculdade ela não nos ensina como fazer o mestrado. Muitas vezes a gente tem professores que já têm mestrado, que já têm doutorado, mas a gente olha e só sabe, e descobre, na verdade, que existe o mestrado e o doutorado quando isso acontece, né? Por termos ali professores, mas eles não conseguem nos orientar do como você fazer. Ah, você tem que fazer um projeto de pesquisa. Ah, sai um edital. Mas são informações soltas. Essa foi a minha impressão. Então, assim como eu cometi muitos erros na minha preparação porque eu não tive orientação. Então, um dos erros que eu cometi foi esperar o edital sair. Tá? Então, esse foi um erro que eu cometi. Então, o edital chegou ali no WhatsApp, e aí eu decidi, vou me inscrever e comecei a preparação para o mestrado com prova de conhecimentos, prova de língua inglesa, análise de currículo. Então, o único programa de mestrado que tinha na minha cidade, então eu decidi fazer porque eu tinha um sonho.
o sonho de ser professora universitária, que acredito que é o sonho aqui de muitas pessoas. Quem aí tem o sonho de ser professor universitário e vê o mestrado como essa possibilidade? Então, o que me despertou para o mestrado foi essa possibilidade. Então, eu entendi aqui, para que eu fosse professora, eu teria que fazer o mestrado. Então, tão logo terminei a graduação, já emendei no mestrado. E aí, depois do mestrado, quando eu entrei no mestrado, eu não tinha eu não tinha emprego, né? Então via também o mestrado como a única expectativa. Porque, então, seguindo aquela saga, né, durante os 2 anos de preparação, de aprimoramento, e quando eu saí do mestrado, então, eu terminei ali no meio do ano, né, de 2018. Então, de repente, eu fui aprovada em 3 processos seletivos. Então, realizei, sim, o sonho de ser professora universitária. Tive essa oportunidade para ser um processo seletivo para o hospital, onde eu assumi uma coordenação do Núcleo de Educação Permanente, assumi também uma tutoria federal. Então, eu saí dessa transição, entrei no mestrado sem nenhuma expectativa, não, fazer o mestrado para depois, né, ter a docência. Não tinha perspectiva de emprego. E quando eu terminei o mestrado, de repente, eu passei em 3 processos seletivos, então foi o mestrado que me permitiu isso. Então, eu acredito que realmente a educação muda vidas. Então, então eu descobri ali que o mestrado ele te permite, ele te dá acesso a muitas oportunidades. Eu entrei no mestrado pensando, mestrado só serve para ser professor. Mas, de repente, quando eu entrei no mestrado, quando eu terminei, eu vi as possibilidades. Então, dá sim para você ser professor universitário, mas também para que você pontue em processos seletivos. Hoje, os concursos públicos, eles também vão pontuar a publicação, vão pontuar ali a pós-graduação. Então, muitas vezes, a pontuação de um mestrado é o que deixa muitas pessoas de fora. E vem aquela revolta, né? Nossa, eu fiz tanta pontuação, mas porque a outra pessoa ela tinha mais título, ela foi aprovada. E hoje, os concursos públicos, né? A pontuação para títulos, como mestrado, doutorado, muitas vezes é maior do que a própria experiência. Tá, então tá, eu já tenho pessoas, né, que chegaram, Lene, eu vou tentar, porque preciso fazer um mestrado para poder pontuar em concursos públicos. Também temos o caso, né, dos servidores públicos, que depois ali de anos, né, e aí eu digo assim, que o servidor público, a maioria deles está perdendo dinheiro, porque são anos ali estudando, e que não fazem o mestrado. Então, que é uma oportunidade você aumentar a sua remuneração salarial. Então, hoje o mestrado ele tem diversas finalidades. Então, se você lê, eu quero mestrado, mas eu não quero ser professor, só quero pontuar em concurso público, tá tudo bem. E esse é um dos pontos que a gente vai aqui trabalhar, que é em relação a como escolher esse programa. E mais depois do mestrado, eu decidi o seguinte: eu não vou parar. Eu decidi continuar. Então, depois do mestrado, eu consegui os meus primeiros empregos. E aí eu fui, né, também realizar concursos públicos, eu fui trabalhar, mas eu pensei o seguinte: não, se eu parar agora, eu eu irei, eu vou, talvez eu não consiga, eu não avance no sonho de fazer o doutorado. Então, eu decidi que eu seguiria, tá? Para poder fazer o doutorado. Então, no mesmo ano que eu terminei o mestrado, eu decidi fazer o doutorado. Mas eu pensei o seguinte: agora eu vou fazer da forma correta. Eu vou me preparar. E foi nesse processo de construção que o método aqui que eu vou prestar para vocês foi criado. Então, na ano agora de 2025, eu me tornei doutora em saúde pública pela Universidade Federal do Ceará. Agora já não aquela menina, mas já uma mãe. Então, eu sei das dificuldades, né, que tive que se preparar para uma seleção, sendo mãe, tendo que trabalhar. Foi essa situação, uma completa transição nesse primeiro momento. Mas aí no doutorado, eu decidi fazer da forma correta. Por quê? Assim como a maioria de vocês, eu tinha esse medo. O medo de não passar, o medo de não ser boa ou inteligente o suficiente, o medo de não ser aceita. Eu comecei em uma universidade estadual, depois eu fiz o doutorado para uma federal, sem conhecer absolutamente ninguém, vindo de outro estado. Então, tanto assim como vocês, eu tinha essa insegurança, esse medo, né, do não dar certo, do não conseguir passar. E aí, nesse processo de pesquisa que eu realizei, que eu construí o método, que é esse passo a passo que eu vou mostrar para vocês. Então, porque muitas vezes existem muitos mitos
que em relação ao processo seletivo para mestrado, que é o você tem que conhecer alguém, você tem que ter muitos artigos publicados. Quem aí já ouviu alguma dessas histórias? Coloquem aqui no chat. Alguém já ouviu assim, o que te afasta, né? Porque as pessoas muitas vezes elas idealizam a aprovação no mestrado, de que é para pessoas muito inteligentes, de pessoas que já estão ali na universidade, e talvez você pode ter tido uma experiência nesse sentido. Mas não é o que acontece, porque assim, os meus alunos, né, eu sempre falo, eu prefiro até que você não conheça ninguém, tá? Então, que realmente você vá pelo caminho o quê? Que é estudo do edital, que a gente vai mostrar aqui do como fazer isso, tá? E tudo isso parte desde a escolha do programa, porque você tem que pensar o que que eu quero para minha carreira, o que que eu almejo conquistar com o mestrado. Inclusive, a gente vai ter atividades aqui, tá certo? Aqui, famosa indicação. Tenho muitos trabalhos, não postei nada. Aqui, né, a famosa indicação. Aqui tá travando. Vocês estão conseguindo aí me ouvir? Agora sim. Certo? Então, existe muito essa história do indicação, mas eu digo assim. Então, por exemplo, quando eu fui fazer o doutorado, eu não conhecia ninguém, gente, sabe que é ninguém aqui no outro estado, mas ainda assim, eu consegui ser aprovado em um doutorado onde as pessoas poderiam dizer, ah, vão ser aprovados só quem já está no mestrado. E não foi dessa forma. Então, a gente tem que deixar de ouvir as pessoas, porque a maioria das pessoas, elas não vão dizer que dá certo, né? Pelo contrário, a maioria das pessoas tem uma experiência negativa, e aí, com isso, né, elas acabam que refletem essa experiência para as outras pessoas. Então, eu sei quais são esses medos, essa dificuldade, principalmente o que as pessoas vão dizer se eu não passar. Né? Afinal, a gente vai movido muito por julgamento. Então, eu não tinha orientação, não tinha ninguém que me ajudasse. Tanto que, quando eu fui fazer o doutorado, eu decidi isso, assim, não, eu não vou contar para ninguém, porque eu não quero que ninguém diga que vai dar errado. Então, fui fazer. Então, nesse processo, eu criei um método Ascensão ao Mestrado, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês, esse passo a passo. A tela para mim está preta. Vocês estão conseguindo ver agora? Para a gente continuar? Sim. Sim, pronto, perfeito. É porque está entrando muita gente e aí acaba que isso pode atrapalhar. Então, através disso, eu tive a oportunidade de ajudar, né, muitas pessoas. Então, a Rita, aqui aprovada no mestrado em ensino em educação em ciências e matemáticas da Universidade Federal de Viçosa. A Vânia, que hoje também faz parte, né, do acompanhamento de mestrandos, mestrando aqui, foi aprovado no mestrado em educação da Universidade Federal de São Carlos. Então, tem a Josi, que é uma história que me emociona e uma história que me inspira muito, porque a Josi ela já vem do histórico de mais de 4 reprovações. E ela conseguiu, né, a partir do que eu vou ensinar aqui, ela aplicou e ela conseguiu finalmente ser aprovada. Então, quando ela estava assim, realmente à beira de desistir, mas ela vê que foi a questão da falta de orientação. Então, depois já de 4 reprovações, a gente tem inclusive uma live, caso vocês tenham curiosidade de conhecer a história dela. Ela finalmente conseguiu, né, ser aprovada no mestrado em educação também, aqui na Universidade Estadual do Ceará. E a Fábio também, que depois de fazer 4 graduações. A Fábio ela tem 4 graduações, então ela passou muito tempo adiando o mestrado e fazendo graduações. Então, não. E como servidora pública, então ela até precisava, né, para poder ter ali uma ascensão salarial. E aí a Fábio, depois de 3 graduações, decidiu investir na preparação para o mestrado e hoje é mestranda também em ensino de ciências e matemática. Então a gente vê aqui a Rita na Federal de Viçosa, a Vânia na Federal de São Carlos, aqui a Josi na Estadual do Ceará, a Fábia na Federal do Maranhão. Então são histórias, né, que então quem está aí que é verdade e assim eu gosto muito de dizer, nenhuma delas conhecia ninguém, gente. Não. Então, o que eu vou mostrar para vocês, onde a gente vai usar o edital
como, né, como nosso guia, como nosso mapa. Então, eu estou aqui com esta missão de guiar vocês, de transformar, né, de quebrar esses mitos e de ajudar vocês a desenvolver esse potencial que vocês já têm, tá? Então, através de uma direção estratégica e de um método realmente que ajude vocês a desfazer toda essa confusão e saiba, né, como avançar para cada uma dessas etapas, certo? E aí, como colocado aqui nessa primeira aula, que é para quem está do zero, e aí que é um outro ponto. Antes mesmo, quando a gente pensa em um mestrado, muitas vezes a gente vem movido por este sonho, né? Ah, eu quero seguir a docência, ou muitas vezes vem como uma necessidade. E o que eu preciso alertar para vocês é um outro mito que a gente tem que quebrar, porque é preciso reconhecer e até entender que o mestrado, ele é um diferencial profissional. Então, o meu primeiro emprego eu só consegui porque eu tinha um mestrado. Então, foi isso que fez diferença nas minhas aprovações como em concursos públicos, tá? E também processos seletivos. Então, hoje você pode pegar um edital e sempre vai estar lá a pontuação para quem tem uma pós-graduação em estrito sensu, que é o caso do mestrado. Então, o mestrado é um diferencial profissional e quem diz isso, Além está dizendo isso, mas eu sei que não é mais assim. São as notícias que estão aqui, tá? Então, coloquei aqui, então, profissionais com mestrado, doutorado garantem maiores salários. Brasil tem quantos mestres doutores busca por títulos cresceu em 20 anos. Então, já é um ponto assim, quem está esperando a concorrência diminuir, eu sinto muito. Isso não vai acontecer, tá certo? Então, a pós-graduação, ela reflete melhores salários, reflete pesquisa. Então, cada vez mais as pessoas, gestores, tá? Inclusive, elas estão buscando mestrado porque é uma forma de se qualificar, ter esse reconhecimento e aí, consequentemente, aumentar o salário. Tá? Então, mestrados e doutorados, profissionais focam no mercado de trabalho ganham espaço. Estudantes relatam a relevância dos cursos de mestrado no mercado de trabalho. Então, há esse reconhecimento, tanto que a gente tem mestrados na FGV, se eu não me engano, R$ 4.000 uma mensalidade. Então, vejo como isso é valorizado para que a pessoa possa investir, né, até mesmo em um mestrado pago, sendo que aqui o nosso foco são as universidades públicas. Tá? Então, há essa valorização, essa busca crescente, tanto, né, que, como vocês perceberão, a concorrência das seleções, ela está aumentando ano após ano. Então, quem já fez, se comparar o processo seletivo anterior para agora, você vai ver que é isso que está acontecendo, a concorrência aumentando a cada ano. Mas ainda assim, apesar, não, Lênin, eu sei que vai fazer diferença na minha carreira, Lênin, eu preciso para aumentar o meu salário, mas existem muitos mitos sobre o mestrado. Então, trouxe aqui alguns, e se vocês já ouviram alguns desses mitos, coloquem aqui no chat. Então, por exemplo, mestrado é só para quem quer ser professor. Gente, isso já caiu, como se diz, caiu por terra. Então, isso não existe mais. Então, mestrado é para qualquer pessoa que queira se qualificar, ter mais oportunidades de trabalho. Então, e até mesmo pontuação para em processos seletivos, em concursos públicos, pessoas que desejam se aprofundar e muitos até criar um networking, tá? Outro ponto é que não é possível trabalhar e fazer mestrado ao mesmo tempo. Gente, hoje as salas é de quem trabalha e estuda. Isso de que é só quem trabalha, não dá para fazer mestrado. Gente, dá sim. A Josi, por exemplo, que eu mostrei aqui, a Josi, ela trabalha hoje em escolas e faz um mestrado acadêmico, que a gente vai falar aqui da diferença. Então, hoje as salas são justamente desse público, de quem trabalha e estuda. Então, se você trabalha, você tá com esse medo de que, eu não vou dar conta. Então, é totalmente possível, tá? E isso eu falo assim, quando eu falo que é possível, eu não estou falando por mim, eu falo dos relatos de alunos, né? Da própria vivência de quem eu acompanho. Outro ponto, é preciso ter inglês fluente para ser aprovado. Quem já ouviu que precisa saber inglês para ser aprovado no mestrado? Coloca aqui. Ninguém ouviu? Então, existe também, né? Precisa, né? Pronto. Então, tem essa. Precisa, né? Ser fluente em inglês para falar mestrado. Gente, não. Muitas pessoas, até mesmo no doutorado, o que é avaliado, que a gente vai falar quando trabalhar a questão das etapas, é uma interpretação de texto. Então,
Esqueça isso. Outro ponto que vocês vão perceber que muitas vezes é depois que você é aprovado no mestrado que você irá fazer uma prova de proficiência. E eles vão te dar, às vezes, um ano. E eu sei porque, às vezes, já chegaram alunos, Lene, vou fazer um curso de inglês. Eu, como assim? Para quê? E quando a gente vai ver no edital, nem falava na prova de proficiência, mas é porque a gente fica tão, precisa saber inglês, precisa saber inglês, precisa saber inglês. E que a gente já está tão no automático, não, eu tenho que saber inglês. E às vezes você vai olhar o edital e não pede. Pelo contrário, depois que você for aprovada, que você vai fazer. Outro ponto, só se pode fazer mestrado na mesma área da graduação? Não. O GEAN, então coloquem aí as profissões de vocês. Então, alguns mestrados, eles têm sim uma restrição para a pessoa que vai fazer mestrado na área, tá? Mas outros se você desenvolver um projeto de pesquisa que esteja alinhado à linha de pesquisa independente da sua área. Então, Diogo é enfermeiro e quer fazer um mestrado em educação. Tudo bem. Se não tem uma restrição, então não há impedimento. A Clara, que é pedagoga, quer fazer um mestrado em saúde coletiva, quer fazer um mestrado em direito. Então não tem problema, mas tudo isso depende do edital. Cada edital tem suas regras. Mas a partir desse entendimento, dessa análise, dessa escolha, você pode escolher um mestrado e fazer em uma área diferente, tá certo? Outro ponto é que o mestrado é um curso totalmente presencial. Criou-se o mito de que no mestrado você tem que estar lá de segunda a sexta, de manhã, de tarde e de noite. Isso também não existe, tá? Então, se vocês, eu até recomendo, a gente vai ver aqui na escolha do programa, que vocês analisem o cronograma do curso de mestrado que vocês querem participar, porque vocês poderão perceber que, às vezes, tem ali uma disciplina. Essa disciplina é no período da tarde. Aí essa disciplina ela tem duração apenas de um mês. Então, você de repente passa um mês sem ter aula, e na outra você vai fazer outra disciplina. Então, isso de que você tem que estar de segunda a sexta, de manhã, de tarde, de noite, isso não existe, gente. Logo porque o orientador de um programa de mestrado, ele também dá aula na graduação. Ele não é dedicação integral para um mestrado. Então, a distribuição dessa carga horária dentro de um mestrado depende da disponibilidade também de um orientador. E depois da pandemia, flexibilizou, porque mesmo hoje em dia a gente tem disciplinas que são online. Então, a gente tem aquele momento presencial e com atividades também online. Outro ponto é que só passa no mestrado se for de universidade pública. Outro mito, tá? Então, se você é de universidade particular, então tem várias alunas que foram primeiro lugar em universidades federais e que foram formadas em universidade particular. Então, a Rafaela, que eu mostrei aqui no começo, a Rafaela já tinha 8 anos de formada quando ela foi tentar um mestrado. E ela foi primeiro lugar na Universidade Federal, ao que parece impossível, né? Afinal, né, dizem que tem que ser por indicação, mas ela passou sem conhecer absolutamente ninguém. Ou que é também preciso ter muitos artigos publicados. Tem casos, gente, que tem editais, tem seleções que eles nem pedem currículo Lattes. Então, tem para quem é professor, né, que conhece os mestrados nacionais, então muitas vezes a gente vai ter um exame nacional. Então, por isso que é importante, e é o que a gente vai falar nessa primeira aula, é sobre a escolha do programa. Olha, pois, Aniele, olha só o caso aqui, eu tenho a Carla tem 24 anos de formada. Depois de 24 anos de formada, em 2025, que a Carla começou a preparação para o mestrado. Então, se você está achando que tem muito tempo, porque tem só 4 anos, eu tenho a Carla, que tem 24 anos, tá? E que decidiu em 2025 se preparar para o mestrado, viu? Então, você está ainda, como se diz, fresquinha, tá, Aniele? E que é preciso ter muitos artigos publicados. Também não, gente. Isso daí é outra. Tudo depende de edital. Lene, mas eu vi em tal edital. Cada edital é único. Então, qual é a situação? Você precisa fazer uma autoavaliação. Eu não tenho nenhum artigo publicado. Então, na maioria das vezes, o currículo, ele é uma etapa classificatória. Então, quais são as etapas de peso? Na maioria das vezes, projeto de pesquisa e entrevista, que são etapas eliminatórias. Então, você precisa se concentrar para suprir essa sua limitação nessas etapas eliminatórias. Por exemplo, a Carla, que tem 24 anos de formada, a primeira vez, né, que ela está tentando mestrado, foi o mestrado em Serviço Social da Universidade Federal da Bahia. A Carla não tem um artigo publicado. A Carla, na entrevista, ela tirou 9,5.
Entendeu? Então, tem avaliação curricular, mas é uma etapa classificatória com menor peso dentro da seleção. Então, tudo isso a gente precisa entender e interpretar o edital, tá? Para conseguir escolher o melhor para o nosso perfil. Porque é totalmente possível. Lene, eu não tenho, não sei para onde é que vai inglês. Lene, eu não tenho um único artigo publicado, tá? Não tem problema, mas depende do programa que você vai escolher. Às vezes o programa que você quer não é para o seu perfil acadêmico, mas isso não impede você se candidatar a uma outra seleção para mestrado que se adequa ao seu perfil, tá? E que se você possa se concentrar nessas etapas que são eliminatórias. E aí, como combinado, a gente traz aqui, nesse primeiro momento, o que é um mestrado, tá? Os tipos de mestrado e como você escolher o seu. Então, o mestrado tem. Eu vou estar respondendo as dúvidas, tá? Para a gente poder aqui agilizar. Eu, no final, respondo as dúvidas aqui, tá? Então, o que é o mestrado? O mestrado, quando vocês ouvirem falar em pós-graduação estrito sensu, tá? É um mestrado. Ou onde a gente encontra os cursos de mestrado e doutorado, tá? Porque às vezes há uma confusão. Quando se fala em pós-graduação, as pessoas só lembram o quê? Da especialização. Mas o mestrado, ele é um tipo de pós-graduação. Mas neste caso, vai você ir ali aprofundar a sua formação. Ou aqueles, né, que estão mudando de área, se aprofundar em uma outra área, onde você vai desenvolver a capacidade de pesquisa, de domínio científica, de domínio científico, uma área específica do conhecimento. Então, no mestrado é onde, de fato, você vai aprender a fazer pesquisa, tá? Então, é dentro do mestrado. E há uma característica, né, que vai fazer essa diferença. Então, a lato sensu é a especialização. E aí, na especialização, normalmente a gente vai ter ali um trabalho de conclusão de curso. Algumas especializações hoje elas não exigem. Mas, e aí, ela já tem, no caso do mestrado, você vai considerar ali, vai obter um grau acadêmico e não apenas certificado de conclusão, que é o que acontece na especialização. Então, há diferenças, há um peso diferente também e a finalidade é diferente. Então, no mestrado, pense, eu vou aprender a fazer pesquisa. É lá que você vai ter as disciplinas voltadas a métodos científicos, aos tipos de pesquisa, então, disciplinas específicas em relação à pesquisa qualitativa, à pesquisa quantitativa, a instrumentos de pesquisa. Então, mas a gente vai ver que isso, né, o que eles vão querer é que você já tenha uma primeira percepção em relação ao que vai ser feito, que é onde você constrói um projeto de pesquisa. E a gente tem dois tipos de mestrado. A gente tem o mestrado acadêmico e o mestrado profissional. Aqui vocês já escolheram o tipo de mestrado de vocês? Vocês sabem qual é o tipo de mestrado que vocês pretendem realizar? Já observaram isso? Se o seu mestrado, o mestrado que você quer, ele é acadêmico ou profissional? Vocês já conseguiram ver isso? Porque há diferenças. O mestrado acadêmico, ele é voltado ele é voltado para quem realmente ali tem um interesse de seguir a pesquisa e a docência. Já o mestrado profissional, ele é direcionado para quem quer ali se desenvolver habilidades de docência, de pesquisa. Então, há essas variações. Então, Lene, mas eu quero ser professor, mas eu não tenho como fazer um mestrado acadêmico. Então, não tem problema. O peso é o mesmo do mestrado acadêmico e o mestrado profissional, tá certo? Não há diferenças quanto a isso. Que você depois quer fazer um concurso, ou se você tem ali uma oportunidade de também já atuar como a docência, então a gente tem a oportunidade de fazer um mestrado profissional, onde vai ter ali o mesmo peso, tá certo? Então, mas é importante você observar isso, porque a depender da modalidade, tá, que você quer, ou das habilidades que você deseja aperfeiçoar. Então, o mestrado acadêmico, né, ele é o mais tradicional, então você vai ver muito foco na pesquisa e na docência. Então, o objetivo é iniciar o estudante na pesquisa, preparando para se tornar um pesquisador ou um docente no ensino superior.
Já as características dele, ele tem como foco a formação de pesquisadores e professores universitários. Tanto que dentro do mestrado, a gente vai ter disciplinas voltadas a estágio docente. É onde você vai até uma universidade e vai ali ministrar aula, tá? Certo? Então, você vai ter ali a oportunidade de ministrar a aula. E, além disso, também vai trazer essa parte do conhecimento teórico e desenvolver competências para pesquisa científica. É onde você vê mais disciplinas voltadas, muitas vezes em até níveis mais avançados. E aí, dentro do mestrado acadêmico, normalmente a gente tem a dissertação. E dessa dissertação são extraídos artigos científicos e que eles são publicados. Já no caso do mestrado profissional, que é inclusive uma modalidade mais recente, e ela é direcionada para profissionais que são atuantes, né? Muitas vezes até esse ponto aí, porque, por exemplo, a gente tem o PROEB. Já ouviram falar no PROEB? Que são mestrados profissionais direcionados aos professores da educação básica. A gente tem o Prof. Saúde, que é para profissionais da saúde que atuam na saúde da família. Então, são mestrados profissionais específicos. Temos para profissionais da farmácia. Então, a gente tem, por exemplo, dentro do PROEB, que são mestrados profissionais para professores da educação básica. A gente tem para professores de biologia, de química, de matemática, educação inclusiva. Então, é uma diversidade de mestrados que vem justamente com essa finalidade de qualificação profissional. Então, de acordo com a própria CAPES, o mestrado profissional ele é voltado para a capacitação de profissionais nas diversas áreas do conhecimento, mediante o estudo de técnicas, processos ou temáticas que atendam à demanda do mercado de trabalho. Então, normalmente, dentro do próprio mestrado, a gente vai ter a questão de produtos. Então, quando você abre um edital de mestrado profissional, você tem lá proposta de um produto. E o que é esse produto? Pode ser um software, pode ser um aplicativo, uma cartilha. Então, vai depender do problema que você identificou na sua realidade. Então, o objetivo é transferir o conhecimento da academia para o setor produtivo, agregando competitividade e produtividade a empresas, organizações, sejam públicas ou privadas. Porque, por exemplo, você faz um mestrado profissional. Dentro desse mestrado profissional, você desenvolve um aplicativo. E esse aplicativo, você pode compartilhar, patenteá-lo, né? E aí vender essa patente para alguma empresa. Então, dependendo da sua finalidade, essa é uma possibilidade. Então, as características, a capacitação de profissionais. Então, a gente tem muitos mestrados que são ofertados pelo Ministério da Educação, que são específicos para áreas. Que qual é a finalidade? A capacitação de profissionais. E eles vêm, inclusive, a maioria com um requisito, que é o quê? Que a pessoa ela esteja com vínculo ativo. Então, filtra muito, né? Ou que desejam ingressar no mercado de trabalho. E aí articula o conhecimento acadêmico com a aplicação pública, visando a solução de problemas concretos do setor produtivo ou serviços. Então, dentro mesmo do mestrado profissional, muitas vezes vem essa exigência, que você esteja com vínculo, e aí dentro desse vínculo, eles querem que você identifique um problema da sua realidade, para que aí, né, a partir desse problema, você desenvolva uma solução. Você vai fazer uma pesquisa, vai construir um produto, que este produto vai ajudar a solucionar esse problema identificado. Então, eles têm finalidades diferentes, mas a título de peso, tá? Lene, eu quero fazer concurso, mestrado profissional serve? Serve. Lene, eu quero ser professor, mestrado profissional serve? Ele vai servir? Sim, tá? E tem um outro ponto, porque o mestrado profissional, inclusive, né, que é motivo de algumas pessoas escolherem o mestrado profissional, é porque ele é mais flexível, tanto o trabalho final quanto a carga horária. Então, a gente tem mestrados, o Prof. Saúde, os mestrados nacionais, em que eles, na maioria das vezes, eles são híbridos, ou seja, você tem um momento presencial na sua nucleadora, ou seja, para a universidade que você se candidatou, mas você também tem momentos e que é totalmente online, tá? Então, é um momento online que é com todos os alunos de todo o país. Então, ele é mais flexível e ele também vai exigir a questão de um problema da sua realidade. Então, você mora em um estado e você, às vezes, quer se candidatar para uma outra nucleadora. Então, tem que ter atenção quanto a isso, qual produto, né, que você pretende desenvolver.
porque ele precisa estar vinculado à sua trajetória profissional e pode ser apresentado em diferentes formatos, como a dissertação, um projeto de intervenção, um protótipo, um produto técnico. Então, essas são algumas das possibilidades. E aí, a partir disso, né, então a gente viu que é o mestrado, os tipos de mestrado, a gente tem o mestrado acadêmico e o profissional, e aí aquele ponto, tá certo, Lane, mas como que eu encontro o mestrado? Que é uma grande dificuldade também das pessoas de encontrar o mestrado. Então, vou mostrar aqui a forma correta e a forma mais segura. Porque muitas vezes vocês irão encontrar propagandas propagandas, né, aí no próprio Facebook, no próprio Instagram, de programas de mestrado. E aí eu também, ultimamente, eu até vi algumas notícias recentes de, por exemplo, de diplomas de mestrado que foram cancelados porque foram feitas com instituições de outro país, como, por exemplo, Paraguai. Existem muitas pessoas, né, que têm esses grupos e que vão fazer mestrado em outro país, mas há uma grande dificuldade e demora de validação, tanto que chegaram pessoas até mim que estavam desejando fazer um outro mestrado, começar do zero por conta da demora. Porque demora para você obter a validação desse título. E na maioria das vezes, as pessoas que vão em busca de um mestrado fora do país, né, também são servidores públicos, né, que estão ali buscando aumentar a sua remuneração salarial. Então, é um ponto que precisa ter cuidado quanto a isso. Então, a forma mais segura é você entrar pela plataforma Sucupira, tá? E dentro da própria descrição do grupo, eu coloquei, tá? Mas eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui a plataforma Sucupira. Você coloca a plataforma Sucupira no e-book, está na descrição do grupo, tá? Tem o passo a passo com print de tela para você encontrar o seu programa. Então, aqui você vem, né? Plataforma Sucupira, você vem aqui em cursos avaliados e reconhecidos. Quando alguém tentar te vender o mestrado, que você sabe que não é de uma universidade, que você ficou inseguro, será que esse mestrado, principalmente mestrado em universidades particulares, esse mestrado é sério? Então, você vai vir até aqui, você vai escolher, eu quero mestrado no Centro-Oeste, eu quero mestrado no Nordeste, vou colocar aqui Centro-Oeste. Então, você vai clicar aqui. Quando você clica, aqui tem filtros em que você vai aplicar esses filtros e eles vai te dar exatamente o mestrado. Aqui, olha, aqui são programas de mestrado, para que você possa acessar e conhecer o programa. Então, se eu colocar aqui Biodiversidade da Federal, aqui, Biodiversidade, Universidade Federal de Jataí. Então, quando eu clico, ele me dá as informações do programa. Então, nota A, área de avaliação, a modalidade, qual é a situação, a área de concentração e linhas de pesquisa, o ano, instituições de ensino superior envolvidas, aqui cursos. Então, a gente vai ter aqui mestrado, ou seja, não tem doutorado, e aqui os documentos, né, de reconhecimento. Então, aqui você consegue ter todos os detalhes do programa de mestrado que você quer participar. Então, se eu clico aqui, tá? Se eu clico aqui, ele vai me direcionar para a página do programa. E então aqui eu vou saber, né, no caso aqui direcionou, então vou saber de todas as informações do programa, as linhas, orientadores, os projetos que já foram desenvolvidos. Então aqui neste e-book que eu coloquei, tá na descrição do grupo, você tem o passo a passo. Então tá aqui com os prints de tela, por isso que eu não vou mostrar aqui, porque a gente já tem o e-book, tá? Então tá aqui com print de tela, destacado, como você vai fazer, tá certo? Então, você já tem acesso a isso. Então, essa é uma das formas, que é através da plataforma Sucupira. Outra forma de você encontrar os programas de mestrado é através do portal do próprio programa. Então, você já escolheu um programa de mestrado. Eu quero mestrado, o Profei. Então, o Profei, ele tem o site das nucleadoras e ele tem o site nacional. Então, você pode estar acessando ali, acompanhando o site nacional para saber em relação às chamadas, conhecer os produtos, tá? Porque eles também vão divulgar. E aí você pode ali estar acompanhando os processos seletivos,
os últimos editais, quando foi que saiu o último edital, qual é a previsão do novo edital. Então, tudo isso você tem acesso através do portal do programa. Então, olha só, sobre nós, o processo seletivo, informações, pessoas, publicações. Quando você já tem um programa definido, você fica acompanhando esse programa, você vai estudar esse programa, tá? Para que se realmente, para encontrar os editais, quais são as etapas dessa seleção. Então, essa é uma outra forma. Uma outra forma hoje, que é muito comum, é através do Instagram. Então, muitos programas de mestrado, eles têm Instagram, tá? Então, você consegue acompanhar. E aqui mesmo, no meu Instagram, tem um canal e que eu estou sempre divulgando editais que estão com inscrições abertas. Mas aí você pode acessar o site da universidade onde você quer um mestrado, procurar no Instagram o programa de mestrado que você quer participar. E no meu perfil, no canal, eu também coloco editais que estão com inscrições abertas, tá certo? Então, todos os dias. Então, tem dias que são mais de 10 editais que eu coloco. E aí, a partir disso, né, do como encontrar, você vai acessar o e-book, esse passo a passo, e eu vou, inclusive, passar uma atividade para vocês, tá certo? Para vocês já executarem. Tem que começar hoje. Então, quando terminar essa aula, eu vou liberar uma atividade para vocês já colocarem, e aí, no último dia, eu vou corrigir, tá bom? Então, o que define tudo isso? Muitas pessoas, elas querem um mestrado a qualquer custo. Lene, eu só quero um mestrado. Só que a decisão de escolher o mestrado, ela pode influenciar toda a sua vida. Porque você não vai querer fazer 12 mestrados, talvez não. Então, você tem que escolher, ainda que você demore um pouco mais para escolher esse mestrado, mas tem que ser um mestrado que você se conecte. Tem que ser um mestrado que você se reconheça. Então, se você quer fazer um mestrado em educação, então, de repente, aí existem pessoas que às vezes são professores, vou fazer um mestrado em turismo porque é um mestrado que está aberto. Não. Você tem que levar em consideração na escolha do seu programa as suas expectativas. O que que você quer com o mestrado? Você já parou para pensar? Como você se vê? Não, terminei o mestrado. O que que eu consegui? Não é no meio do mestrado que você define, é agora na sua escolha, tá? Então, o que você espera alcançar com o mestrado? Porque isso vai influenciar na escolha do programa. Então, quais são as habilidades que eu preciso desenvolver para o meu próximo nível profissional? Não, eu quero fazer pesquisas na área da educação, porque eu pretendo desenvolver intervenções pedagógicas, por exemplo, com crianças especiais. E então, daqui a 5 anos, onde você estiver atuando profissionalmente, esse mestrado ele vai ser uma ponte para o doutorado, ou você muitas vezes precisa de um mestrado de forma até urgente, né? Porque a universidade que você trabalha, ela está exigindo. E aí, essa escolha, ela vai influenciar toda a sua carreira profissional e acadêmica. E eu digo isso porque eu fiz essa transição. O mestrado que eu fiz era o único da minha cidade. Então, eu pensei que era só fazer mestrado e não era bem assim. Porque quando abre um concurso público, quando abre um processo seletivo, eles têm requisitos. E eles vão lá pedir o mestrado, mas eles vão especificar qual é a área do mestrado. E aí, nessa especificação, é onde entra o mestrado que você escolheu. Se foi um mestrado que é diferente do que está sendo exigido naquela vaga, você pode perder a vaga. Então, o mestrado que eu escolhi, eu não analisei esses pontos. E foi um grande erro que eu cometi, em que eu perdi oportunidades porque eu não soube escolher um programa de mestrado. Então, é o momento de você decidir e não se preocupe em demorar um pouco mais, mas porque isso vai, lembra do como isso vai impactar, tá? E que você vai passar 2 anos estudando aquilo. Então, tem que ter uma conexão, tem que haver um casamento de interesses. O programa está ali interessado em ter um profissional, em ter um estudante que contribua através de pesquisas, né, através do seu capital acadêmico, e do outro lado tem você, que almeja, de repente, seguir para o doutorado, que almeja seguir a carreira docente, que está precisando ali pontuar em um concurso público. Então, são pontos que você precisa analisar. E aí, o que avaliar um programa de mestrado? A linha de pesquisa. Então, você sabe de fato o que, que um programa estuda quando você analisa as linhas de pesquisa. Eu não se preocupe que eu vou mostrar aqui para vocês como é isso. A qualidade e a reputação. Talvez para quem segue os perfis acadêmicos, está vendo aí os programas de mestrado compartilhando. Nota 6, nota 7. Então, isso são notas, né, que são atribuídas aos programas pelo nível de qualidade. O corpo docente, se é um corpo docente ativo, que publica, que tem parcerias internacionais. A grade curricular,
recursos em infraestrutura. Então, por exemplo, em relação ao corpo docente, tem uma aluna que ela queria muito uma professora de um programa de mestrado, inclusive na área de saúde pública. Essa professora, ela tem parcerias internacionais com universidades, né, por exemplo, do Canadá. Então, a pessoa, o candidato, né, o aluno aprovado nesse mestrado, junto com essa professora, ele vai ter a oportunidade de fazer até estágios internacionais. Então, você precisa ir com esse olhar crítico, o que que eu quero com o mestrado? E aí, alguns mestrados, eles têm mestrado sanduíche. O que é isso? Você faz parte do seu mestrado aqui no Brasil e parte do seu mestrado em outro país. Tudo financiado, entendeu? Então, esse tipo de oportunidade para você que deseja, por exemplo, seguir a carreira da pesquisa, são pontos que precisam ser avaliados. A grade curricular, recursos em infraestrutura, então, principalmente quando tem a questão dos laboratórios. Então, tem por exemplo, mestrado em odontologia, eles têm laboratórios, né? Então, laboratórios bem específicos, né? E aí, é importante que você considere isso a depender do que você deseja desenvolver. Eu tenho uma aluna que ela quis trabalhar com predição do AVC, que é com inteligência artificial. E é importante você analisar isso para você verificar se aquele programa ele consegue financiar essa pesquisa, tá? Se tem meio de você desenvolver isso nesse programa. Porque caso não, você tem, às vezes, tem que expandir mais a sua busca e não se limitar ao seu estado. Porque às vezes você está procurando ali, como eu fiz, eu só procurei na minha cidade. E foi errado. Hoje eu faria completamente diferente. Eu expandiria, eu mudaria para outro estado e faria em um outro programa de mestrado. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, travou aqui. Ai, gente. Então, a questão, né? Alguém comentou aqui, vou já responder as perguntas, tá? Ao financiamento e bolsas. Quem quer bolsas? As universidades federais, elas têm mais ofertas do que as universidades estaduais. E como é que você sabe em relação à questão de bolsa? Você precisa estudar o programa, tá? Porque aí você vai encontrar os editais de bolsas. Então, para você concorrer a uma bolsa, também tem um edital, tá? Então, o edital vai seguir você até o resto da carreira acadêmica. Então, tem um edital, e que esse edital ele tem os critérios para escolher os bolsistas. Então, por exemplo, nas universidades federais, no meu programa de doutorado, não falta bolsa. Eu vou colocar assim, porque eu não conheço ninguém que ficou sem bolsa. E tem a flexibilidade da CAPES, que tem programas que têm bolsas para quem trabalha, e tem bolsas para quem não trabalha e pode ter dedicação integral. Então, e tem os mestrados profissionais para professores que também concedem bolsas. Então, há muitas oportunidades de você conseguir uma bolsa, tá certo? Mas aí tudo é nesse momento de escolha do programa. Então, mesmo mestrados profissionais, em que ele não tem, é mais flexível, ele também ele oferta bolsas, tá? Outro ponto de você analisar, intercâmbios e parcerias. Então, assim, você faz um mestrado na Universidade Federal de Viçosa, de repente você vai estagiar lá na Federal do Amazonas. Então, isso são parcerias que são construídas, tá certo? E que tudo isso nesse momento que você avalia. Assim, Lênia, é muita coisa para avaliar. Mas olha só, quando você estuda isso, você tem uma visão do programa. E você vai, de fato, com até mais segurança para a sua candidatura e mais confiante, né? E outro ponto, o próprio processo seletivo. Tem processo seletivo em que você vai ter ali várias etapas, que é o tema justamente da nossa próxima aula, que a gente vai falar dessas etapas, de todas as etapas que aparecem nas seleções para mestrado, tá? Então, desde a inscrição, porque a inscrição é uma etapa eliminatória. Então, o processo seletivo. Tem processo seletivo? Existem mestrados nacionais, alguém comentou aqui, Prof. Bill. Ele é uma prova nacional, tá? Que acontece em outubro. Então, ele é uma prova nacional. É um teste, certo? É isso. Esse é o processo dele. Já tem outros mestrados profissionais que também são nacionais e são para professores, em que a gente vai ter projeto, a gente vai ter análise de currículo, a gente vai ter entrevista. Então, veja só. E tem mestrados onde a gente vai ter projeto, prova, prova de conhecimentos, prova de inglês,
análise de currículo e entrevista. É o caso da Carla, da Federal da Bahia, mestrado em Serviço Social, quem quiser verificar. E que são essas etapas. Só que a prova de inglês e a prova e a análise de currículo são etapas classificatórias de peso 1. O maior peso era na primeira etapa, que era a prova de conhecimentos, que inclusive é critério de desempate. Então, ela foi muito bem nas provas, né, eliminatórias. Então, pelas provas eliminatórias, ela foi aprovada. Faltam mais 2 etapas, né, para poder encerrar o processo seletivo. Quem já fez processo seletivo para mestrado sabe que é um processo longo, né, gente? Então, é uma média aí de 4 a 6 meses uma seleção para mestrado, tá? Então, desde a saída do edital, aí a primeira etapa, o envio de recursos. Então, a gente vai ter várias etapas. Outro ponto é a localização e modalidade. Eu coloco aqui a minha história. Eu me acomodei no mestrado, porque eu estava em casa, né? Com pai e mãe, o mestrado abriu, o meu sonho não. É só fazer mestrado, né? Tá tudo resolvido. E não era assim. Então, fiquei em casa, né? E hoje eu mudaria, mas já no doutorado, eu mudei de estado, tá? Eu mudei tudo. Eu comecei absolutamente do zero em outra cidade para fazer um doutorado, porque eu já tinha dimensão de como isso impactaria. Então, não, vou fazer da forma correta. Então, que eu li a área, fiz todo esse estudo aqui, e a partir disso eu escolhi o programa de doutorado, já olhando a longo prazo, do como isso me serviria, né? Porque pela área do doutorado que eu escolhi, eu tenho diversas possibilidades, né? Tanto eu pontuo em concursos, quanto mais vagas dentro para até mesmo concursos de professor universitário, além de várias outras possibilidades. Então, eu fiz esse mapeamento, esse estudo, para escolher qual é a área a partir disso mais próximo, tá? Porque eu sou do estado do Maranhão, fiz em Ceará. Então, o mais próximo era o estado de Ceará, Federal do Ceará. Então, foi esse mapeamento, e aí que eu escolhi, tá? Da forma correta. Então, aí tem pessoas, né, que realmente mudam de estado, mudam de cidade já no mestrado e aí já emendam o doutorado. Então, tudo isso depende, né, das suas pretensões de carreira. E aí vou mostrar aqui para vocês aqui. Por exemplo, eu trouxe como exemplo o mestrado em direito da UFC. Não vi aqui se tem alguém do direito, né? Vem muita área da saúde, educação. Mas aqui, por exemplo, a gente aqui é o painel de um mestrado. Então, assim como tem nesse programa, se você observar o seu, assim que você encontrar, ele também terá essas informações. Então, tem início sobre o curso, área de concentração e linhas de pesquisa. Então, aqui, quando é na linha de pesquisa que você sabe de fato que é estudado, tá? Então, olha só as linhas de pesquisa desse programa. Então, direitos fundamentais e políticas. Você clica aqui e vai ter a descrição do que essa linha estuda. Os editais, eles só trazem assim o título da linha. A gente não sabe o que eles estudam. A gente vai saber de fato quando a gente vai estudar aqui o programa. Então, olha só, voltados ao aperfeiçoamento do sistema normativo, palavras-chave, os projetos, os professores vinculados, tá? Então, dentro de cada linha vai ter a descrição, e através dessa descrição a gente vai ter os projetos, os professores. É aqui que você conhece o programa de mestrado. As disciplinas, para você, muitas vezes, Lene, eu tenho medo de não dar conta. Se você não conseguir encontrar no site do programa Matriz, encaminha um e-mail. Então, por exemplo, aqui matriz curricular vai ter a relação das disciplinas. Olha só a disciplina de proficiência para aprender, né, a fazer a prova de inglês, estágio de docência, porque aqui é um mestrado acadêmico. Então, o mestrado acadêmico, vamos lembrar que ele tem como foco a pesquisa e a docência. Então, a gente tem aqui disciplinas de docência. Novamente aqui, proficiência, língua estrangeira obrigatória, qualificação, filosofia, teoria geral do direito. Lembra aquele ponto que o mestrado é para aprofundar? Então, através da matriz curricular, você já até acalma, né? Eu digo assim que acalma o coração, porque você já vê o que você vai estudar, né? Você já se familiariza com o funcionamento. Olha, metodologia do ensino jurídico, pesquisa jurídica. Lembra? Mestrado é para aprender, é no mestrado que você aprende a fazer pesquisa. Então, olha só, as disciplinas voltadas à elaboração da sua pesquisa de mestrado está aqui. E, Lene, mas isso é de direito, eu vou fazer em educação. Faça esse exercício no seu, que você vai encontrar a mesma coisa. Muda só a área, mas a ordem é a mesma.
teoria dos direitos, seminário de integração. Então, aqui você conhece todas as disciplinas. Então, vejam só, tem optativa, tem disciplina, as disciplinas obrigatórias, né, que foram as iniciais. E aí você vai escolher qual é a disciplina que você vai cursar. Então, já tive colegas, tá? Então, dissertação, tese, de doutorado, por exemplo, que elas não podiam por conta do trabalho. Então, elas fizeram disciplinas EAD na USP. Então, existem muitas possibilidades. Então, pensa no seguinte, eu tenho que ser aprovado no mestrado, depois eu resolvo. Então, aqui, olha, corpo docente, os alunos, dissertações e teses defendidas, informações para discentes, processo seletivo. Então, aqui você tem os editais anteriores, resultados de editais anteriores, então, seleção 2026, 2025, 2024, informações para discentes, a revista do programa, que inclusive é um material que nós usaremos como para fundamentar o nosso referencial teórico, artigos dessas revistas, bolsas. Então, quem perguntou por bolsas. Então, informações sobre bolsas, seleção e avaliação, em caso de dúvidas, aqui tem comissão de bolsas, tá? Então, e aí no início, normalmente, os programas ele vai ter ali a relação de notícias, e aí você consegue, e às vezes eles têm um item específico que é para editais, que é onde você acessa os editais de seleção de mestrado, de doutorado e também de bolsas. Então, notícias mais recentes, que você também pode estar participando, seleção interna de bolsistas para doutorado sanduíche. Doutorado sanduíche é quando é parte no país e parte fora do país. Seleção de turma de 2026 para doutorado, tá? Então, aqui existem várias possibilidades que você deve conhecer o seu programa, tá? Então, quando você escolher, estude o programa para que você tenha certeza. Não, é este programa que eu quero. Porque muitas vezes, né, eu já chegam pessoas, meu edital só abre no segundo semestre. Aí, mas você tem certeza que ele, às vezes, a pessoa espera um ano inteiro por um programa, porque é tudo que ela quer. Mas, às vezes, existem outras possibilidades dentro da mesma área, que você também pode desenvolver afinidade e que abrem antes, para que você não tenha que esperar um ano. Então, são pontos que você pode ali estar avaliando. Deixa eu olhar aqui as perguntas. Como sou concursada e tenho toda uma vida, responsabilidade aqui na minha cidade, não sei se tem a possibilidade de escolher mestrado fora. Olha só, como você é concursada, Aniele, a primeira coisa que eu avaliaria é que muitos servidores públicos eles conseguem a licença com vencimento. Então, a possibilidade. Então, veja o seu regimento, se seria possível essa liberação de você tentar, né, pelos meios legais aí, meios burocráticos, de você conseguir essa licença com vencimento. Eu já tive alunos que, principalmente quem é servidora pública, que se tem lá, que é, por exemplo, no meu último concurso, era 30% que aumentava, né, na, na remuneração. Então, é muito válido você investigar isso, porque se você é servidora, você vai ter esse aumento salarial, então é um ponto para você já investigar, porque você vai estar investindo na sua própria qualificação. Então, tem muitos que conseguem essa licença com vencimento. A primeira coisa que eu investigaria em relação a isso. E outro ponto, segundo, o mestrado profissional. Mestrados profissionais, eles são mais flexíveis. Mas, Daniela, depois você coloca aqui qual é o seu estado, porque em todos os locais, normalmente, tem os mestrados profissionais, que aí você poderia fazer na sua própria cidade, até para facilitar. Profibio é um mestrado profissional em biologia. Ele abre por volta de outubro. É uma prova objetiva nacional. Palmas Tocantins. Olha, então aí tem mestrado profissional, Aniele. Depois você, se você não tem acesso ao e-book, acessa. E aí você procura dentro do seu estado, na capital, para você já ver as possibilidades, tá? Os mestrados, a Amanda perguntou aqui sobre os mestrados que dispõem de bolsas. Todos os mestrados, aqueles que têm mais tempo, porque tem um mestrado que às vezes é recém, ele acabou de começar, eles vão ter uma cota de bolsas, tá? Mas se esse é um ponto que interessa você, então já faz o estudo desse programa para você poder verificar os editais anteriores de bolsa. Se você não conseguir encontrar, encaminha um e-mail, tá? Para a instituição, e aí lá você pergunta quais são os critérios avaliados, ou você pode solicitar um edital de seleção de bolsistas, tá? Porque eles vão informar tudo. Normalmente, gente, a secretaria dos programas de mestrado, elas são muito solícitas. Então, não fique na ansiedade, já resolve, já vê como é que funciona no programa, tá? Para você poder também, esse deve ser um critério importante de escolha no seu caso.
A Elisângela. E para quem quer doutorado futuro? Tem como entrar pelo mestrado profissional? Sem problemas, Elisângela. Não tem problema. Você faz o mestrado profissional normalmente quando você for fazer o doutorado, que também tem os doutorados profissionais, tá, gente? Também tem doutorado profissional que é feito para quem trabalha. Então, você tem a opção, né, de buscar por um doutorado profissional ou mesmo um doutorado acadêmico, tá? Então, não tem problema quanto a isso. Aqui, Samsung mestrado profissional e o produto final que eu pensei foi a produção de uma cartilha com fotos de uma festa. Olha só, não sei se eu não estou voltando aqui às perguntas. Eu não tenho como te dizer. Por quê? Para que eu consiga te apontar se isto é viável, parte de um estudo. Esse estudo, tá? Que eu vou mostrar como fazer amanhã, na aula de amanhã, que é sobre as etapas. Então, dentre as etapas, a gente tem um projeto de pesquisa. Porque normalmente a descrição, a proposta desse produto, ela vem no projeto de pesquisa, onde você vai dizer o que você vai fazer, para quem você vai fazer e a finalidade. Mas que para que você escolha, você tem que ver o histórico do programa e também depende da escolha do seu orientador. Porque esse produto que estará relacionado ao teu tema, esse tema ele estará definido a partir da escolha de uma linha e da escolha de um orientador. Então, eu não posso te dizer se é adequado ou não. Eu precisaria fazer todo esse estudo de edital, linha, orientador, histórico dos produtos produzidos no programa para poder dizer, tá, se é viável, tá certo? Na Naila. E para quem quer doutorado no futuro, tem como entrar assim? Essa aqui eu já respondi. Os mestrados profissionais valem para concurso público para professor de ensino? Com certeza. Até hoje, eu até já fiz isso, então você pode, até consulta no PCI Concursos, editais. Então, normalmente, o que é a especificação? É a área. Então, você tem que olhar a área do programa. Então, como você visa o concurso público, pega editais de concursos públicos para professor universitário. Veja lá os requisitos. Então, normalmente eles colocam assim: mestrado na área de zootecnia. Então, é isso que eles pontuam: área zootecnia, área turismo, área educação, área direito, mas não tipo a modalidade de mestrado, se é acadêmico ou profissional. Então, já analisei editais de concurso público, até o momento eu nunca vi essa separação, tem o mesmo peso, tá certo? Profei, né, profissionais de educação inclusiva, que abrem no segundo semestre, então são várias etapas, e tem muito peso a questão do currículo. Então, quem quer Profei tem que começar a aprimorar o currículo, porque ele filtra e elimina muitos candidatos, tá? Se escolher o profissional está apto a dar aulas, com certeza, mestrado acadêmico. A Aniele, né, se fez um mestrado, não sabe se foi publicado. Nesse caso, você pode é bom você tentar resgatar com esse colega, né? Ou então colocar o próprio nome, se você ainda já tem no Google, para tentar rastrear. O teste AMPAD para mestrados profissionais, alguns mestrados acadêmicos eles também pedem. Palmas, Tocantins. Sou formada em gestão pública, mas trabalho na saúde. Não posso entrar no profissional devido à minha faculdade de gestão pública. Certo? Então, na aula de amanhã, tá? Nós iremos falar sobre o quê? Como os pilares para interpretar o edital. Gente, se você pega o edital e lê só o meio desse edital, você já está perdendo metade dos pontos da sua seleção. Tá? Então, amanhã a gente vai falar sobre como ler e interpretar o edital e como se preparar para as etapas do processo seletivo. Então, a prova de conhecimento, sobre a prova de proficiência, sobre o projeto de pesquisa, a arguição, tá? E o temido currículo. Então, eu espero vocês amanhã, tá? Para nossa aula 2, onde a gente amanhã vai entrar nas etapas, onde eu vou falar em relação ao projeto de pesquisa, à entrevista. Então, tragam as suas dúvidas e também a gente vai ter atividade. Então, já vou compartilhar a atividade da aula de hoje e amanhã, tá? Depois da aula, eu compartilho a atividade também. Então, já espero vocês, viu? Até amanhã.